Olá, eu sou o professor Gilvan Albuquerque, sou professor de filosofia e estou dando continuidade à minha leitura de textos sobre estoicismo. Fiz recentemente a leitura do Manual de Epiteto, sua versão completa, e hoje vou ler um comentador, que é o professor John Sellers. O nome do livro é Lições de Estoicismo, subtítulo Que os filósofos antigos têm a ensinar sobre a vida, publicado pela editora Sextante. É um livreto, um livro curtinho, né, mas com algumas lições. A lição a qual me aterei é a lição número 4, Enfrentando as Adversidades. John Sellers é um professor na Royal Holloway e também na Wolfson College, em Oxford, né, um professor universitário, especialista em estoicismo, que faz uma síntese bastante interessante sobre o tema nessa obra. Não farei a leitura completa por questões de direitos autorais, eu lerei apenas o capítulo 4. Ali está o Pinóquio, meu gatinho Pantera, o gatinho preto. Vou espelhar a tela numa versão de EPUB, na qual o livro está projetado. Preciso encontrá-lo. E aí aqui faço a leitura espelhando a tela. Lição número 4. Enfrentando as adversidades. Às vezes, coisas ruins acontecem. Faz parte da vida. Mesmo se estivermos preparados para assimilar a lição de Epiteto, segundo a qual muitas dessas coisas simplesmente estão fora do nosso controle. Isso não amenizará a situação. Pode ser que eu aceite plenamente que tenho controle total apenas sobre meus juízos e que, em última instância, não controlo se vou adoecer, mas isso, por si só, talvez não me impeça de pensar que esse mal-estar físico é algo muito ruim, uma verdadeira adversidade. Para os estoicos romanos, a vida é repleta de adversidades. E uma das missões centrais da filosofia é ajudar as pessoas a passar pelos altos e baixos da existência. Ninguém sabia disso melhor do que Sêneca, cuja própria vida estava longe do ideal de tranquilidade a que ele aspirava. Durante o tumultuado século I, Sêneca teve que enfrentar a morte de seu filho, o exílio na Córcega por quase uma década, o resgate do exílio, mas apenas sob a condição de que assumisse o papel de tutor do jovem Nero, uma carreira como conselheiro de Nero, posição da qual não podia sair prontamente, a morte de um amigo e, para completar, o próprio suicídio forçado. Nero exigiu a morte de seu ex-tutor, suspeito de participar de um complô contra o imperador. A esposa de Sêneca insistiu em compartilhar do mesmo destino e ambos cortaram os pulsos. No entanto, nenhum dos dois teve uma morte rápida. A esposa, Paulina, sobreviveu enquanto Sêneca recebeu cicuta e, por fim, um banho de vapor. Certamente não foi uma vida filosófica tranquila. O relato de Sêneca sobre como se deve encarar as adversidades foi, na verdade, escrito bem antes de ele passar por muitas das adversidades mencionadas. Encontra-se em seu ensaio sobre a providência divina, que ele escreveu quando tinha cerca de 40 anos. Nero tinha acabado de nascer e Sêneca ainda não havia sido enviado para Córcega. Foi nessa época que o pai dele morreu e o filósofo entrou em conflito com o imperador Calígula, evitando ser executado apenas graças à sua saúde frágil, como vimos. Doença, ameaça de morte, luto, e as coisas ainda nem tinham começado a ficar difíceis. Às vezes, Sêneca é apresentado como um privilegiado hipócrita, um membro extremamente rico da elite que teve o descaramento de exaltar os benefícios de uma vida simples. Ele, com certeza, foi afortunado em muitos sentidos, tendo oportunidades com as quais a imensa maioria de seus contemporâneos nem sequer podia sonhar, mas também teve sua parcela de adversidade e passou muito tempo pensando em como enfrentá-la.
O ensaio se concentra no seguinte questionamento: por que as pessoas sofrem tantos infortúnios? Sêneca o responde a partir de vários pontos de vista. Primeiro, insiste que nada de ruim ocorre realmente, dado que todos os acontecimentos externos não são bons nem maus, em sua essência. Alguém que sempre se lembre disso e não faça juízos precipitados simplesmente aceitará um fato pelo que é, sem julgar algo terrível que aconteceu. No entanto, Sêneca vai além. Ele acredita não apenas que não devemos considerar os aparentes infortúnios como verdadeiramente maus, ele também acha que devemos recebê-los como coisas que podem nos beneficiar. Segundo ele, a pessoa boa enxerga todas as adversidades como um treinamento. Sêneca faz uma analogia com um lutador que se beneficia ao aceitar oponentes difíceis e que perderia sua habilidade se enfrentasse apenas desafiantes mais fracos. O lutador só consegue colocar à prova sua habilidade quando enfrenta um adversário à altura. E uma luta difícil também serve como treino para que ele possa desenvolver seus talentos. As adversidades da vida funcionam de modo semelhante. Nos permitem expor e treinar nossas virtudes para que possamos melhorar. Se conseguimos compreender isso, quando a adversidade chega, a aceitamos de bom grado. Sêneca formula outra analogia com soldados, fazendo referência a um leque amplo de exemplos históricos famosos. Assim como um general envia apenas seus melhores soldados para as batalhas mais difíceis, Deus também envia os desafios mais difíceis apenas para os indivíduos mais capazes. Portanto, as adversidades estão presentes na vida de quem tem um caráter virtuoso. Em contrapartida, o excesso de boa sorte é, na verdade, prejudicial para nós, quando poderemos ser contestados se nunca passarmos por nenhuma dificuldade. Como vamos desenvolver as virtudes da paciência, da coragem ou da resiliência se tudo sempre vai bem? Não há pior sorte, diz Sêneca, do que o luxo e a riqueza intermináveis, que servirão apenas para fazer de nós pessoas preguiçosas, complacentes, ingratas e cada vez mais gananciosas. Isso, sim, é uma verdadeira desgraça. Em compensação, seja qual for a adversidade que a vida lance em nossa direção, ela será sempre uma oportunidade de aprender algo sobre nós, mesmos e de aprimorar nosso caráter. À primeira vista, tudo isso parece depender da crença em uma divindade. As pessoas que acreditam em tal ser provavelmente identificarão algum valor no que Sêneca diz. Mas e aquelas que não compartilham dessa fé? Será que para elas tudo isso não passa de conversa fiada? Talvez possamos também nos perguntar se o próprio Sêneca acreditava em um Deus assim. Ele escreveu seu ensaio no final dos anos 30, bem antes de o cristianismo surgir de fato. Embora uma série de cartas supostamente trocadas entre Sêneca e São Paulo tenha circulado durante a Idade Média, elas já não são consideradas legítimas e é improvável que Sêneca tivesse algum conhecimento sobre a religião que acabava de surgir. Portanto, o Deus de Sêneca é o Deus dos estoicos, que eles identificavam como o princípio racional que dá vida à natureza. O Deus deles não é uma pessoa, mas um princípio físico que explica a ordem e a organização do mundo natural. Voltaremos a isso no próximo capítulo. Dessa forma, quando fala de vontade de Deus, Sêneca está se referindo a esse princípio organizador que os estoicos associavam ao destino e, nas palavras de Cícero, o destino estoico é o destino da física, não o da superstição. Diante de tudo isso, será que devemos levar ao pé da letra as palavras de Sêneca sobre um pai rigoroso que nos submete a situações para testar? Seria tudo isso apenas um efeito retórico? Sem nos perdermos em perguntas sobre as crenças teológicas pessoais de Sêneca, acho que existe uma forma de abordar o que ele diz sobre a adversidade que se sustenta independentemente das visões religiosas de cada um. Quer acreditemos em uma divindade benevolente, em uma ordem panteísta ou no caos atômico, continua sendo inteiramente nossa a escolha de definir se um acontecimento é um desastre ou uma oportunidade. Ser demitido é uma calamidade ou uma chance de fazer algo novo?
Embora uma coisa dessas seja inevitavelmente um desafio, ninguém está fazendo de conta que você pode simplesmente ignorar as consequências práticas de algo assim. É possível escolher enxergá-la como se fosse um golpe terrível ou como se fosse um desafio positivo. E essa escolha só depende de nós. Também podemos perceber aqui uma diferença de ênfase entre Sêneca e Epiteto. Enquanto Sêneca propõe pensarmos em coisas que parecem ruins como boas, de fato, ou pelo menos benéficas, Epiteto nos aconselha a dar pouquíssima atenção a esses acontecimentos, mantendo o foco estritamente em nossos juízos. Sêneca, por conta da própria vida, sabia muito bem o que era passar por adversidades. Sua tentativa de extrair alguns pontos positivos de suas experiências foi, sem dúvida, uma das várias atitudes que o ajudou a suportar circunstâncias difíceis, como ele escreveu para a mãe Élvia quando estava no exílio na Córcega. Abre aspas, o infortúnio perene de fato traz uma bênção, a de acabar por fortalecer aqueles a quem aflige constantemente, fecha aspas. A linguagem que Sêneca usa sobre a providência divina pode dar a entender que o filósofo gostava da luta, que estava disposto a receber o próximo ataque em nome dos benefícios que poderia tirar disso. Mas, em uma das cartas para seu amigo Lucílio, ele usa um tom bem diferente. Citação. Não concordo com aqueles que recomendam uma vida tempestuosa e mergulham direto nas ondas, travando uma luta vigorosa contra os obstáculos do mundo. Todos os dias de sua vida. O homem sábio suportará essas coisas sem se esforçar para encontrá-las. Preferirá um estado de paz a um estado de guerra. Ninguém em sã consciência vai atrás da adversidade, mesmo que ela possa ensinar algumas lições úteis ao longo do caminho. Porém, desenvolver habilidades para lidar com ela, porque em algum momento ela certamente chegará, só pode ser algo benéfico. Como Sêneca diz na carta para a mãe, abre aspas, a adversidade recai com mais severidade sobre quem não a aguarda, mas é muito mais fácil enfrentá-la se a pessoa está preparada para isso. Aspas, fechada. Essa ideia é desenvolvida em outra carta de consolação, desta vez para Márcia, uma amiga que vinha enfrentando o luto. Ele havia perdido um de seus filhos fazia cerca de 3 anos, mas seguia sofrendo muitíssimo. O período natural de luto chegará ao fim e a dor dela havia se tornado um pensamento habitual e debilitante. Era o momento de intervir. A parte mais interessante da resposta de Sêneca para essa situação é o relato que, às vezes, é chamado de antecipação de males futuros. Era algo defendido pelos primeiros estoicos, como Crisipo. A ideia é que se deve refletir sobre as coisas potencialmente ruins que podem ocorrer, de modo que se esteja bem preparado para lidar com elas caso aconteçam. Parte do problema de Márcia, sugere Sêneca, é que ela nunca havia refletido adequadamente sobre a possibilidade da morte do filho. No entanto, sabemos que, a partir do instante do nascimento, todos estão destinados a morrer. Isso não é algo que pode acontecer Isso não é algo que pode acontecer, mas que necessariamente vai acontecer. Segundo Sêneca, o luto fere duramente as pessoas porque elas não o anteveem. Vemos e ouvimos sobre outras pessoas lidarem com a morte e o infortúnio o tempo todo. Ainda mais hoje em dia, como o fluxo constante de notícias em nossas telas, mas raramente paramos para considerar como nós reagiríamos em circunstâncias semelhantes. Aqui um adendo, o Michel de Montaigne, né, o filósofo dos ensaios, que inaugura o gênero de ensaio, ele era profundamente influenciado pelos filósofos latinos, né, Sêneca, Cícero, e ele tem um ensaio bem interessante chamado Porque Filosofar é Aprender a Morrer, né, em que ele diz exatamente isso que o John Searle está falando acerca do Sêneca. Enquanto nós não tomarmos consciência da nossa finitude, é muito difícil que nós lidemos com as mazelas da vida, com as agruras da vida, com os problemas da vida, de modo ponderado. Porque muitos de nós
vivemos vidas em que as mazelas soam como algo inédito, né? Um pouco parecido com a postura do jovem, do adolescente, né? Que acha que nunca vai acontecer com ele, né? Essa perspectiva inconsequente, né? De não se demorar sobre os problemas. E o Montaigne, ele diz que pensar na morte é uma forma de antecipar a dor, de antecipar essa reflexão necessária, né? Não é sobre suicídio, não é sobre desejar a morte, é sobre, de alguma forma, se imunizar à dor que a morte pode causar. E nesse sentido, talvez esse seja um ponto de maturidade. Não é sobre ficar, como diria minha mãe, agorando, né? Algorando. Ela fala algorando, mas é agorando algo que pode ou não acontecer. Mas é refletir sobre as possíveis consequências de acontecimentos dos quais nós não podemos escapar. E a morte é um deles. Continuando, Sêneca diz para Márcia e para nós uma série de coisas que talvez preferíssemos não ouvir. Todos somos vulneráveis, nossos entes queridos inevitavelmente morrerão, e isso pode ocorrer a qualquer momento. A qualquer instante podemos ter arrancadas de nós a prosperidade e a segurança que temos, por forças que estão além do nosso controle. Mesmo quando pensamos que tudo está muito difícil, as coisas sempre podem piorar mais ainda. Será que estaríamos preparados caso a sorte se voltasse contra nós? Reagiríamos com a mesma calma e indiferença de quando vemos esse tipo de coisa sendo narrado nas notícias e afetando pessoas desconhecidas e distantes? Nessas situações, temos a tendência de apenas reconhecer que tal sofrimento é parte da vida, algo triste, mas inevitável. É fácil ser filosófico quando não está acontecendo conosco ou com nossos entes queridos. Mas e quando chegar a nossa vez? Aqui nós temos, eu acho que talvez esse seja o ponto, né? Como se dá a reflexão filosófica uma vez que as coisas se tornam de fato difíceis, né? Como nós conseguimos lidar com as dores, que não são poucas da existência, quando elas recaem sobre nós, na verdade. Então, em alguma medida, aqui está um ponto importante da filosofia dos estoicos, né? O estoicismo acredita no destino como algo inescapável, e a felicidade está em estar em consonância com esse destino que está acontecendo. E se existe em nós o medo, a fraqueza, esse medo e essa fraqueza estão sob o ineditismo da vida, né? Sobre a falta de controle que nós temos sobre as coisas que nos acontecem, né? Então, muitas vezes a ansiedade, o temor, tudo isso que são consideradas hoje as doenças da alma, acontecem exatamente pelo fato de não haver controle, de nós não podermos de forma alguma controlar nem esperar no tempo certo, ou antever, né, as coisas que nos acontecerão. E essa iminência daquilo que não aconteceu, mas pode acontecer, nos atormenta, né? Atormenta o homem contemporâneo com muita força. E talvez essa proposta do Sêneca, que está sendo discutida aqui pelo professor John Sillars, seja o ponto, né? Você refletir sobre a vida e, de alguma forma, pensar naquilo que ninguém quer pensar, na doença, na morte, como formas de imunizar-se, né? Como uma espécie de imunização. É mais ou menos o que a vacina faz, né? A vacina, ela simula a doença para que quando a doença chegue, o corpo esteja preparado. Talvez nos dias atuais em que algumas coisas viraram tabus, talvez seja importante a gente fugir dessa lógica higienista e puritana e excessivamente ascética que nos assola, né? Hoje, por exemplo, temas como a morte, o suicídio, são temas que as pessoas varrem para debaixo do tapete existencial
que se tornam tabus e que, não raro, se tornam desejados, né? Porque quando você transforma algo em tabu, talvez o Freud seja a melhor pessoa para explicar isso, esses tabus eles acabam em algum momento, ou podem acabar em algum momento, se tornando objeto de desejo, né? E com a alta do número de suicídios, as pessoas começaram a temer qualquer tipo de discussão que trata sobre a morte, né? Isso na educação é ainda mais forte, ainda mais potente, né? Existe uma espécie de censura velada na educação para que os professores, principalmente os professores de filosofia, que são quase que obrigados pela filosofia a fazê-lo, não falem sobre a morte, não falem sobre a dor, não falem sobre as mazelas da vida, né? Existe uma positividade tóxica que nada tem a ver com o estoicismo na educação, que tem como finalidade afastar as pessoas daquilo que elas não poderão superar, daquilo de que elas não poderão escapar, né? Então, Setembro Amarelo e por aí vai, né? Fala-se muito em valorização da vida, mas essa valorização da vida se dá por meio de uma positividade tóxica, se dá por meio de o estabelecimento de tabus e de uma autoajuda muito fajuta, muito vazia e que, na maioria das vezes, mais atrapalha do que ajuda. Voltando à leitura, Sêneca diz que, diante de algum infortúnio, é simplesmente lógico pensar, abre aspas, nunca achei que isso fosse acontecer comigo. Principalmente quando se sabe que é algo que pode ocorrer e que já vimos acontecer com muitas outras pessoas. Por que não com você? No caso do luto, é ainda mais ilógico, dada a inevitabilidade da morte para todos os seres humanos. Ela tem que acontecer em algum momento, então por que não agora? É irracional esperar que a sorte dure para sempre. Sêneca acha que refletir sobre as adversidades que podem acontecer, além de sobre aquelas que devem acontecer em algum momento, pode ajudar a amenizar a situação, se ou quando ela chegar. É algo que pode reduzir o impacto e nos ajudar a estar mais preparado para suportá-la. Em suma, o conselho de Sêneca é que nos preparemos para todas as casualidades, incluindo aquelas que gostaríamos que não ocorressem e sobre as quais preferimos não pensar. Não devemos simplesmente supor que tudo sairá como esperamos, pois é improvável que isso aconteça. Essa é uma lição importante, ainda que incômoda. Lições de estoicismo de John Sellers. Algumas interessantes lições sobre o estoicismo. Eu estou me debruçando sobre o estoicismo porque eu acredito que seja importante discutir o estoicismo para além das amarras da autoajuda e mercadológica. Eu estou lendo o George Stock, terminei recentemente o John Sellers e estou em processo com um professor brasileiro, Aldo Dinucci. Estou lendo alguns comentadores, estou fazendo a leitura sistemática dos principais pensadores do estoicismo, claro que de maneira lenta e gradual, porque não há nenhuma razão para ver pressa, e nisso estou sendo muito estoico, mas eu acho bastante importante conhecer o estoicismo a partir da leitura das obras, obviamente, principal ponto, e a partir da leitura dos comentadores. Eu acho que esse capítulo, essa lição número 4 do John Sellers, ela é bem interessante, porque tem um caráter prático na reflexão sobre a filosofia do Sêneca e como ele pensa a dor, a angústia, e por aí vai. Bom, é isso, sigamos com a filosofia para que nós não caiamos em discursos baratos e em autoajuda. Que a filosofia nos imunize não só do ineditismo da dor, e que ela nos imunize da autoajuda barata e da criação de tabus, que só servem para agravar os problemas.